Olá, queridos irmãos, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos, enviando o nosso abraço virtual, acompanhado de nossos votos de um ano repleto de realizações nos campos material e espiritual. Que todos nós possamos refletir sobre o nosso aprendizado individual durante esses tempos turbulentos e aplicar em nossas vidas o conhecimento e a experiência adquiridos. Em mais uma quinta-feira, aqui no Centro Harmonia e Fé, contamos todos com a companhia de nossos amigos espirituais, desde o início do dia, preparando os ambientes de nossas casas e também aqui do Centro Espírita, e também nos preparando a todos para a reflexão da semana. Agradecemos, portanto, a oportunidade e a dedicação de irmãos encarnados e desencarnados, e oremos para que esse encontro virtual transcorra em paz e harmonia e para que possamos abrir nossas mentes e nossos corações para a mensagem de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus irmãos, para a nossa mensagem de hoje, nós colocamos como título uma pergunta: em que estágio estamos nós quanto à ideia que nós fazemos de Deus? Como a gente vem fazendo já durante a pandemia, né? A nossa reflexão foi inspirada em um capítulo desse livro, né? Que se chama Pensamentos que Ajudam, Inspirações de Paz, Saúde e Felicidade para a Sua Vida, que é o autor José Carlos de Luca. Então, como introito, né, ao capítulo, José Carlos de Luca coloca um parágrafo extraído do livro, um best-seller de Harold Kushner, que se intitula As 9 lições essenciais que aprendi sobre a vida. Então, Harold diz o seguinte: o papel de Deus não é tornar nossa vida mais fácil, fazer as dificuldades desaparecerem ou cuidar delas por nós. O papel de Deus é nos dar a visão para saber o que precisamos fazer, nos agraciar com as qualidades que precisamos ter na alma para lidar com as dificuldades, por mais difícil que seja, e nos acompanhar nesta jornada. Pois bem, quando nós estudamos, nosso grupo de estudo já passou por esse tópico, né? A evolução do pensamento religioso. Então, quando nós analisamos ao longo da sua existência sobre o planeta, né, o homem passou por diferentes fases quanto à sua ideia sobre a divindade. Isso em função do grau intelectual dos povos, né, e também dos seus dirigentes, dos seus legisladores. Muito bem, e assim, de uma forma bastante reduzida, a gente pode se lembrar de que na pré-história, né, o homem também
começando a dar os primeiros passos sobre a superfície terrestre, né, ele adorava as forças da natureza, o trovão, o fogo, a terra, o sol. Depois, né, longo tempo após isso, já nas antigas civilizações, nós vimos o politeísmo, né, baseado principalmente na mitologia, né? Então assim nós tínhamos a mitologia grega, né, a egípcia, apenas para citar algumas, com os seus deuses, né? Às vezes animais, às vezes seres antropomórficos, né? Parte animal e parte homem. E depois também de mais um longo caminho, chegamos à atualidade com grande parte da população mundial professando o monoteísmo, né? Ou seja, acreditando na existência de um único Deus. Bom, isso aconteceu na história da evolução, né? Mas nós podemos observar que também em nossas vidas, na atual reencarnação, nós também passamos por diferentes fases a respeito da imagem que nós fazemos a respeito de Deus. Então, quando criança, a primeira ideia que nós temos é de um Deus idoso, mal-humorado, sentado num trono celestial, vigiando e punindo as criaturas, tanto pelos grandes como pelos pequenos pecados. E nós, nessa época, nós tínhamos medo de Deus. Por quê? Porque nós sabíamos que Ele conhecia nossos pensamentos mais secretos e poderia despejar a sua ira sobre nós. Jesus, porém, na sua vinda à Terra, desfez essa imagem terrível, ao nos apresentar Deus como um Pai cheio de misericórdia, de amor, de bondade e justo. Um Deus que não pune, porque Ele não pode condenar uma criatura que Ele mesmo criou com muito amor, que sabe que as falhas são consequência de diferentes graus de crescimento, graus de evolução, e cada um de nós estamos num patamar diferenciado. Um Deus que não castiga, porque Ele orienta e educa. Nós é que muitas das vezes, né, não ouvimos. E um Deus que apaga as chamas do fogo do inferno, né? Aquele inferno como sendo uma condenação perpétua, né? Permanente. Então, que nós sabemos que não existe, né? Deus não faria isso com suas criaturas, com seus filhos. E Ele utiliza os ventos da renovação que cada um de nós é capaz de fazer na sua vida. E um Deus também que se importa mais com o amor do que com o pecado. E também um Deus que acredita na sua criação e que jamais desiste dela. Depois, um pouco mais tarde, nós também acreditávamos que Deus morava no céu. E essa ideia nos afastava de Deus. Por quê? Porque nós estávamos muito distantes, muito longes de viver como as pessoas que vivem lá no céu. Então nós nos sentíamos órfãos, abandonados, distantes do paraíso que não alcançaríamos jamais. Mas, novamente, Jesus, quando veio, explicou que Deus estava no coração de cada criatura e que o verdadeiro paraíso se constrói dentro de nós mesmos. E também que as portas do céu se abrem
em nossos corações cada vez que o amor preenche nossos sentimentos, nossas ações e nossas atitudes. Depois, por uns tempos, também acreditamos que o papel de Deus era nos livrar das encrencas que nós mesmos arrumamos. Novamente, porém, Jesus vem dizer que cada um é responsável pelas respostas que recebe da vida, como resultado de nossas próprias ações, pensamentos e atitudes. Deus, portanto, Ele não irá limpar o lixo que fizemos, mas vai nos inspirar a melhor maneira de fazer isso, para que aprendamos a não nos sujarmos outra vez. Então Deus não nos livrará das tempestades da vida, mas Ele geralmente faz como faziam várias de nossas mães na nossa infância, nos dias de chuva, quando nós não queríamos ir à escola, né? Nossa mãe oferecia proteção, capa, galocha, guarda-chuva, né? Para nos proteger da chuva, mas não nos dava moleza. Ela queria que nós fôssemos para a escola, que nós fôssemos assistir às aulas, né? Para que nós pudéssemos então enfrentar aquelas dificuldades. Da mesma forma, Deus faz conosco, porque nós precisamos da experiência difícil para desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades e assumir as consequências dos nossos atos. Uma vida, ao contrário, né, uma vida inteira cheia de facilidade, nos deixaria entorpecidos, engessados, frágeis, infelizes, pois o homem somente se realiza quando se movimenta na direção da busca do melhor de si mesmo. Então, meus irmãos, Deus não nos poupa dos aguaceiros e tempestades, mas nos dá, assim como nossas mães nos deram, nos dariam, né, o guarda-chuva da fé, a capa da coragem, as galochas para dar os passos que precisam ser dados na superação da adversidade. Assim, meus irmãos, depois da tempestade, nós nos tornamos seres mais fortes, mais sábios e mais amadurecidos. Porque aí então, olhando para nós mesmos, surpresos, vamos descobrir que Deus se escondia no lugar que nunca havíamos procurado, ou seja, dentro de nós mesmos. E apenas para concluir então, meus irmãos, vamos refletir um pouco onde nós nos situamos quanto à nossa visão de Deus. Será que nós estamos ainda na pré-história? Será que nós estamos ainda no mesmo nível das antigas civilizações? Se a resposta for não, já é um bom começo. E na atualidade? Se a resposta for não, né? Também estamos num bom patamar, né? Mas nós precisamos saber o seguinte, onde mais precisamente na atualidade nós estamos, né? Será que nós estamos na infância? Será que nós estamos na adolescência rebelde? Ou já entendemos a mensagem de Cristo? Então, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja sempre conosco, que assim seja.